Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de História do 9º ano. Eu sou Cíntia Carvalho, professora de História, então vamos lá, o que a gente vai aprender hoje? Observe aqui na telinha. Hoje a gente vai compreender as práticas de extermínio como o Holocausto pelos estados totalitários, compreender os funcionamento dos campos de concentração nazistas, então os estados totalitários do período da Segunda Guerra Mundial. E o povo que vai sofrer muito, com o Holocausto e com os campos de concentração vai ser justamente os povos judeus. Esse é o assunto de nossa aula de hoje. Então eu trago para vocês aí uma perguntinha para a gente introduzir a nossa aula de hoje, ok? Você já ouviu falar e sabe o significado da palavra gueto? E você sabe por que os judeus foram vistos com desconfiança ao longo da história? Gueto, ele vai surgir justamente lá na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, tá? É uma região local de uma cidade que se concentra aí um grupo étnico e é justamente os judeus que vão ocupar aí um local, lá em Veneza, na Itália, e que vai se denominar, eles mesmos vão dizer que moravam e que viviam no gueto. Tá? Hoje aqui no Brasil o gueto está relacionado também à questão hoje a cultura do gueto, a moda de vida do gueto é justamente nas periferias onde vivem aí, residem grupos étnicos e que firmam aí a sua cultura. Mas na Segunda Guerra Mundial surge por causa dessa exclusão da etnia, do povo judeu. E o povo judeu ele tem esse olhar de desconfiança porque eles tiveram êxodo, dentro do seu país, onde eles tiveram que deixar lá o seu país de origem, Israel, e migrar para outras regiões do mundo. Então eles ficaram despatriados, não tinham uma pátria, não tinham um país para morar. Hoje, os judeus, após a Segunda Guerra Mundial, eles voltam para Israel, Jerusalém e ocupam lá seu território, ok? Então por isso que eles eram vistos lá por outros países, porque eles não se reconheciam, eles se reconheciam os judeus agora dentro da Alemanha, no caso. Por isso que os alemães vão ver eles aí com mais olhos e como culpado aí por todas as crises econômicas que os alemães viviam naquele período. E aí a gente dando continuidade, eu trago para vocês uma frase da escritora Anne Frank, tá? Que é uma judia, adolescente judia, que vai passar justamente por esse período aí de Holocausto na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Então, apesar de tudo, ainda acredito da bondade humana. Então, conhecer as experiências trágicas do passado, com todo o sofrimento humano do Holocausto, é fundamental para que essas experiências tristes nunca mais voltem a acontecer. Então a história de Anne Frank tem aqui o diário dela, ela vai escrever justamente durante esse período que ela vai ficar nos campos de concentração, trazendo toda a realidade do que ela viveu na Segunda Guerra Mundial, esse sofrimento, esse terror dos campos de concentração, do Holocausto, E quem puder ler, esses livros tem nas bibliotecas, leiam, porque é justamente o diário, ela conta toda a tortura, todo o sofrimento que ela vai passar nesse período nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E aí eu trago para vocês o quê? A perseguição a minorias, Os governos nazistas, fascistas, principalmente o de Hitler na Alemanha, ele vai adotar justamente a perseguição política, social, étnica e religiosa. E a étnica é principalmente com o povo judeu, ok? Aí está o Hitler e também a homossexuais, deficientes físicos, religiosos, ciganos, negros e principalmente os judeus. E ele vai responsabilizar os problemas que a Alemanha enfrentava naquele período ao povo judeu. E aí surgiu na Alemanha naquele período o antissemitismo. O que é isso, o antissemitismo? O antissemitismo é a aversão, tá? É um sentimento de aversão aos judeus, contrário, de raiva, de ódio, esse sentimento de ódio ao povo judeu
como eles fossem os responsáveis pela crise econômica que a Alemanha vivia naquele período antes de Segunda Guerra Mundial. E aí os judeus eles foram proibidos de exercer as profissões liberais como médico, advogado, professor, engenheiros e depois impedidos de entrar em universidades. Nenhum judeu era admitido nos serviços públicos, não podiam ocupar serviço público e os judeus foram proibidos de frequentar cinemas, teatros e restaurantes. Essa política antissemitista foi implantada com todas essas arbitrariedades em relação ao povo judeu. E a gente vê aí que eles também, as leis de Nuremberg de 1935, ela era uma lei a proteção do sangue e da honra germânica. É como se eles criassem uma lei para se proteger a raça ariana, né, o povo germânico contra o povo judeu. E aí ele proibiu o casamento e a relação de judeu com alemão, proibiu a cidadania alemã ao judeu, então o judeu não poderia ter mais cidadania alemã e não usar nenhum símbolo da Alemanha. Então eles fizeram, né, com que os judeus se tornassem visíveis e obrigaram eles a usarem a estrela de Davi, que é um símbolo aí desde do povo judaico, né? Do rei Davi, a estrela de Davi e ainda com o nome Jude, tá? De judeu. E aí bastava ter um avô, uma avó judia ou judeu para ser considerado judeu, mesmo que o indivíduo não praticasse a religião judaica. Então, mesmo que ele também tivesse nascido em território alemão, mas ele era considerado judeu. E aí, né, tornar o inimigo visível também foi uma política nazista em relação a essa perseguição das minorias, como o uso das cores, tá? Os políticos, eles tinham que usar vermelho, os criminosos profissionais verde, os imigrantes azul, por isso que os judeus vão usar um pijama listrado, azul e branco, tá? Com a estrela de Davi ou no braço ou costurada no peito. E os religiosos dissidentes era roxo, dissidentes é porque aqueles que deixavam de praticar aquela religião, e os ciganos marrons. Então essas minorias e outras, né, eles eram identificados por cores. Os homossexuais de roxo, tá? E a propaganda antissemitista. Eles também usaram propagandas, tá? Para perseguir e identificar o inimigo, reconhecer o inimigo, e principalmente o inimigo da Alemanha naquele período era o povo judeu. E aí, ele é culpado na guerra. Propaganda nazista acusando uma conspiração dos judeus para fazer a guerra. Então, um dedo apontando para um judeu, a gente vê aqui na imagem a estrela com o nome Jude, a estrela de Davi com o nome Jude, de judeu, e apontando como se ele fosse o responsável pela crise alemã e por estar acontecendo a guerra. E isso provoca o quê? Um sentimento de raiva e de ódio contra o povo judeu por parte dos alemães. Observando essa imagem, que faz parte do livro infantil Um Antissemitista na Alemanha Nazista. Então a gente vê aí à esquerda um alemão e à direita um judeu. Então o alemão representando aí com a roupa simples de camponês, mas com aquele vigor, né, de uma raça superior, mostrando aí nesse cartaz, e um judeu aí farto, né, com uma pasta, mostrando que ele está levando toda a riqueza e todo o dinheiro da Alemanha, e com um charuto na boca, mostrando aí que ele consumia suas roupas melhores, porque ele estava aí com uma calça de tecido, com um colete, então gravata, mostrando que os judeus levavam toda a riqueza da Alemanha, tá? Então isso era para fazer com que os alemães começassem a ter raiva dos judeus, ok? Então, como os dois personagens são representados e quem são eles, é justamente isso. O alemão, ele começar a ver o judeu como ameaça, e que eles ficavam com as riquezas do povo alemão.
ok? Então a gente vê aí o antissemitismo também começou a ter boicotes aos judeus em Berlim. Toda essa propaganda, nas escolas também ensinavam ao alemão ter raiva do judeu, a culpar o judeu pela crise econômica, pela guerra. E aí os alemães, eles começam a quê? Defenda-se, não comprem de judeus. Então começa a ter propagandas, cartazes, protestos para boicotar aí o comércio dos judeus. E acontece também, né, a Noite dos Cristais, tá? A Noite dos Cristais aconteceu como uma represária por um atentado realizado por um estudante judeu em Paris no dia 8 de novembro de 1938, que realizou um atentado na Embaixada Alemã em Paris. E aí, a Noite dos Cristais, em 9 para 10 de novembro, então um dia depois desse atentado do estudante à Embaixada Alemã em Paris, as pessoas, os alemães, tanto na Alemanha como na Áustria, que já estava sendo invadida aí pela Alemanha, eles vão atacar os comércios dos judeus, jogando pedras, quebrando, tocando fogo. Eu trago para vocês aí a imagem dessa Noite dos Cristais, que ocorre um dia depois do atentado de 9 para 10 de novembro de 1938, ok? Aí tá aí as imagens na tela. Os campos de concentração, né, que foram uma construção militar cujo propósito era deter prisioneiros de guerra e aprisionar os políticos, né, os inimigos dos alemães. E ao longo da história existiram diversos campos de concentração. Estima-se que 11 milhões de pessoas foram aprisionadas nesses lugares, entre adultos e crianças. Crianças judias também eram aprisionados e mulheres, ok? E aí, no final, né, a solução final era que criação também dos campos de extermínio, tá? Usados a partir de 1942, autênticas fábricas da morte. Os judeus entravam nesses campos de extermínio, nessas caixas, e eram asfixiados com os gases da morte. Por isso que dá o nome aí do Holocausto, porque era morte em massa de judeus. Tá? E locais para dar a solução final, prisioneiros eram mandados para as câmaras de gás. A partir de 1944, o extermínio era diário dentro da política de purificação racial, porque eles achavam que ser ariano era raça pura e que os judeus deveriam ser exterminados, essas raças inferiores que eles comparavam até os judeus a ratos, tá? E aí as câmaras de extermínios foram para colocar justamente a matar, e a partir de 1944 era diário a matança dos judeus nessas câmaras de gás, ok? Então hoje a gente fica por aqui na nossa aula de história e eu falo agora na próxima aula, eu aguardo vocês, falamos sobre as bombas atômicas que vão ser lançadas lá no Japão. Então não perca a nossa aula, até a próxima!